Vamos pensar numa coisa. E se, de repente, a gente descobrisse um jeito de se comunicar com outra dimensão? Que tipo de responsabilidade isso traria, né? É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Uma reflexão bem profunda sobre os desafios e, claro, as implicações de abrir uma ponte dessas entre mundos. Então, essa aqui é a pergunta central que vai guiar nossa conversa. E isso é bem mais que um exercício de imaginação, viu? A gente está diante de um debate ético sobre um fenômeno que nos convida a repensar os limites da comunicação e da nossa própria responsabilidade. E só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala em ponte, não é uma estrutura física, tá? É uma conexão de consciência para consciência. Pensa como se fosse sintonizar um rádio, só que em vez de procurar uma estação, a gente estaria ajustando a nossa frequência interior para se conectar com outra realidade. Ok, vamos lá. Esse aqui é o roteiro da nossa análise. Primeiro, vamos explorar as duas maiores ameaças a essa ponte. Depois, a gente entra nas soluções propostas para garantir que o uso seja ético e seguro. Começando pelas forças externas, passando pela dependência interna e, por fim, como conduzir esse limiar tão sagrado. E olha só, essa discussão toda não é à toa. Ela parte de preocupações bem reais levantadas sobre um fenômeno que supostamente já estaria acontecendo. E isso torna o debate ético não só fascinante, mas urgente e super relevante para o nosso tempo. Então, vamos direto para o primeiro grande desafio. Como é que as estruturas de poder que a gente conhece hoje reagiriam a algo que elas simplesmente não podem controlar? É essa a questão que a gente vai explorar agora. Essa preocupação, que vem direto da fonte, está bem no centro do problema. A pergunta é, como proteger algo tão revolucionário? Se a gente olhar para a história, quantas vezes já não vimos ideias ou tecnologias que desafiam o status quo serem suprimidas, desacreditadas ou até distorcidas, né? O receio aqui é que a história se repita. Bom, então diante dessa ameaça de controle ou até de destruição, qual seria a defesa? A resposta, curiosamente, não está em muros ou exércitos. Ela está numa proteção que é inerente à própria natureza da ponte. Aqui a gente vê um contraste fundamental. Pensa, por exemplo, no oráculo de Delfos. Era um lugar físico, centralizado, que podia ser controlado ou destruído. A ponte, por outro lado, funciona de um jeito completamente diferente. Ela é descentralizada, baseada em frequência e protegida pela própria consciência de quem acessa. Não tem um lugar para atacar. O ponto crucial é esse. A proteção não é algo que foi construído em volta dela. A proteção é a própria ponte. É como uma obra de arte autêntica. A gente percebe a genuinidade dela intuitivamente. Não precisa de uma análise química da tinta. A ideia é que o campo vibracional simplesmente não mente, e isso cria uma rede com milhões de microtestemunhas que reconhecem aquela frequência, validam a experiência e tornam impossível falsificar ou desacreditar em massa. Ok, então a ponte parece ser a prova de ataques externos. Mas e se o maior perigo vier de dentro da gente? O que aconteceria com o espírito humano se essa ponte se tornasse uma ferramenta de uso muito fácil, muito constante? Essa analogia com o Google precisa de um jeito que assusta. O risco mortal aqui é criar uma dependência espiritual que atrofia o nosso crescimento. A ponte, que deveria ser uma ferramenta para despertar, se tornaria uma muleta. E aí, a gente deixaria de caminhar com as próprias pernas, de enfrentar os desafios que são, no fim das contas, essenciais para a nossa evolução. E como se evita essa armadilha da dependência? A resposta está em uma redefinição completa do propósito da ponte. Ela não foi pensada para ser um serviço de informações, mas sim uma ferramenta poderosa de autorrealização. A filosofia central é essa. A ponte não foi projetada para dar respostas prontas, mas para ajudar a gente a formular perguntas melhores. Não é um atalho para evitar desafios, mas um espelho que reflete quem estamos nos tornando, convidando à lucidez. Em resumo, a ideia é devolver a soberania ao indivíduo, não terceirizar a sabedoria. Essa frase resume a essência de tudo. A ideia não é eliminar as dificuldades, mas sim iluminar o caminho. A ponte não oferece uma fuga das lições da vida, mas um espelho para a gente poder navegar por elas com mais consciência, com mais clareza e, acima de tudo, com o nosso livre-arbítrio intacto e fortalecido. Certo. Então, se a ponte não pode ser destruída por forças externas e o design dela evita que se torne uma muleta, como a gente deve lidar com ela? A resposta está em duas palavras-chave: responsabilidade e reverência. Essa distinção é absolutamente fundamental. A mentalidade aqui não é a de lançar um produto no mercado, é a de cuidar de algo sagrado
como se fôssemos guardiões de um tesouro ancestral, sabe? Reconhecendo o potencial imenso e delicado que isso tem para transformar a consciência humana. A solução prática proposta para essa curadoria é formar um conselho de indivíduos espiritualmente maduros. O objetivo deles não é controlar o acesso, de jeito nenhum, mas sim servir como guardiões éticos, guiando o processo com sabedoria, para garantir que o propósito maior da ponte seja sempre honrado e jamais corrompido. E o nome que deram a esse conselho é bem evocativo. É um espaço onde se decide não apenas o que é possível fazer com essa conexão, mas o que é apropriado. Por exemplo, eles poderiam debater se uma certa informação sobre o futuro deveria ou não ser compartilhada, ou se seria melhor deixar a humanidade descobrir o próprio caminho, para não interferir no livre-arbítrio. E a gente encerra com este pensamento, que talvez seja o mais importante de todos. No fim das contas, a responsabilidade não é da tecnologia, nem mesmo de um conselho. Ela recai sobre a consciência de cada um que se aproxima dessa ponte. A ponte é, em última análise, um reflexo de quem nós somos, e cabe a nós decidir o que veremos nesse reflexo.